Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciando a nossa reflexão desta manhã, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, agradecendo a Ele por este dia, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. E assim, amorosamente, convido a todos à prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não vos deixeis cair em tentações, e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos iniciar a nossa leitura de hoje. Hoje nós vamos ler o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos falar sobre a cólera. O capítulo é 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E nós vamos falar sobre a cólera. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. O orgulho vos leva a vos julgardes mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar, e a vos considerardes ao contrário, de tal maneira acima de vossos irmãos, seja na finura de espírito, seja no tocante à posição social, seja ainda em relação às vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que acontece então? Entregai-vos à cólera, procurai a origem desses acessos de demência passageira, que vos assemelham aos brutos, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai-a e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Não é acaso o orgulho ferido por uma contradita que vos faz repelir as observações justas e rejeitar encolerizados os mais sábios conselhos? Até mesmo a impaciência causada pelas contrariedades em geral, pueris, decorre da importância atribuída à personalidade, perante a qual julgas que todos devem curvar-se. No seu frenesi, o homem colérico se volta contra tudo, à própria natureza bruta, aos objetos inanimados, que despedaça por não o obedecerem. Se nesses momentos ele pudesse ver-se a sangue frio, teria horror de si mesmo, ou se reconheceria ridículo. Que julgue por isso a impressão que deve causar aos outros, ao menos pelo respeito a si mesmo. Deveria esforçar-se, pois, para vencer essa tendência que o torna digno de piedade. Se pudesse pensar que a cólera nada resolve, que lhe altera a saúde, compromete a sua própria vida, veria que é ele mesmo a sua primeira vítima. Mas ainda há outra consideração que o deveria deter, o pensamento de que torna infelizes todos os que o cercam. Se tem coração, não sentirá remorsos por fazer sofrer as criaturas que mais ama? E que mágoa mortal não sentirá se num acesso de arrependimento cometesse um ato de que teria de recriminar-se por toda a vida? Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem, e pode levar a fazer-se muito mal.
isso deve ser suficiente para incitar os esforços para dominá-la. O espírita, aliás, é incitado por outro motivo, o de que ela é contrária à caridade e à humanidade cristãs. Então, essa lição, ela vem falar sobre a cólera, né? Sobre os nossos sentimentos mais negativos, mais infelizes. Quando a gente perde a calma, a paciência, quando a gente não usa de tolerância, de compreensão para com o outro ou para com as situações. Então, a cólera é aquela falta de paciência, aquela falta de controle, né, que muitas vezes nós já tivemos ou temos. Então, são sentimentos contrários à caridade, são sentimentos que nos levam à infelicidade, que nos traz problemas terríveis de saúde mental, emocional, espiritual e física. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de problema, né? E nós temos que ir lapidando o nosso espírito, retirando todo esse sentimento ruim, negativo do nosso coração, porque transforma tudo, coloca tudo a perder, né, na nossa vida. Tudo aquilo que a gente conseguiu e conquistar no bem, né, na calma, na paciência, em 1 minuto a gente coloca tudo a perder, justamente pela cólera, né, pela falta de tolerância, pela falta de pensar antes de agir. Então, o que nós precisamos fazer? Ter calma, ter paciência, refletir antes de agir, respirar, né, profundamente, para que passe, né, aquele sentimento ruim, aquela vontade de esbravejar, de quebrar, de realmente fazer coisas que não fazíamos sem pensar. Então, o que a gente precisa? É respirar naquele momento de raiva, de ódio. É a gente pensar que a gente pode pôr tudo a perder. Então, se você não está bem, se a gente não está bem naquele momento, vamos tentar sair um pouco, tomar um ar, respirar um ar mais leve da natureza, olhar para as plantas, para a natureza, buscar Deus, né? Buscar Deus dentro de nós mesmos, fazer uma prece, procurar pedir auxílio à espiritualidade, auxílio a Deus, a Jesus, porque sempre nós teremos essa ajuda se a gente pedir, se a gente buscar. Não tem aquela frase de Jesus? Buscai e achareis. Então vamos buscar essa ajuda, porque nós vamos encontrar. E vamos deixar para conversar, para falar em outro momento, porque no momento de raiva, no momento de impaciência, não vai ficar bom aquela situação, vai piorar. A gente não vai conseguir resolver. Então, procuremos, né, refletir nessas palavras de Jesus, né, essa orientação do Evangelho de Jesus, para que nós possamos buscar esse entendimento. Façamos uso do Evangelho, né, que é esse livro maravilhoso, né? Ele tem diversas capas, né? Depende muito da editora, mas façamos o uso deste Evangelho para que nós possamos nos orientar, nos acalmar, ter mais tolerância, mais compreensão, mais paciência e aprender a respeitar o nosso próximo, né? Porque quando a gente perde a paciência, quando a gente fica intolerante, a gente deixa, né, de cumprir a caridade que Jesus nos ensina, que é o respeito, é o amor, é o perdão. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso. Que Jesus nos abençoe neste dia com muita paz e com muita luz. Gratidão.